Curso de ChatGPT, aula 16. Em mais uma operação de ressuscitação, vamos ressuscitar a linguagem DBase, mas vocês vão gostar que nós vamos tanto fazer uma interface de manipulação de banco de dados virado para depois a gente implementar uma console DBase e poder operá-lo. Então essa é a primeira parte aqui desse assunto para os aficionados de TI. Nesta aula, nós vamos exigir muito dele, então nós precisamos qualificá-lo em alto nível. Então eu falo, sendo você um experiente projetista de sistemas de TI, experiência em programação, principalmente JavaScript, desde 1980, ou seja, contem aí quantos anos que vai ter, com especial talento para manipular o formato JSON e grande conhecedor de bancos de dados, tem um pedido à altura do seu calibre técnico. Vejam o pedido que eu vou fazer para ele. Como tenho a pretensão de fazer um emulador do antigo DBase e vou precisar, obviamente, de um banco de dados para armazenar as informações das tabelas, peço que você faça em JavaScript, com telas em HTML5, o controle de tabelas de um banco de dados onde estas tabelas têm estrutura JSON, com as funções para as tradicionais operações com tabelas, inclusão, alteração, deleção e listagem dos registros. Ou seja, eu vou ter que fazer um banco para armazenar os próprios campos da tabela para eu fazer um DBase. Vocês têm observado que ele vai fazendo, é um chat, é uma conversa, é um entendimento. Então, ele vai fazendo e vai nos perguntando. Ele pode colocar até várias etapas, mas ele vai perguntando a cada etapa do planejamento se a gente deseja fazer a próxima ou fazer algum procedimento antes. Mesmo assim, eu friso para ele, você pode fazer o procedimento em etapas, na ordem que achar melhor, afinal ele é o especialista, e vamos interagindo para definir os rumos e características da aplicação. Dessa forma, ela vai ficar a melhor possível. Como esse é um projeto complexo, depois eu vou tentar exportar toda a nossa conversação, eu com o chat, para que vocês possam feitar os passos. Mas não vou detalhar demais cada coisa que foi feita aqui, não. Então, mandei o prompt para ele, já detalhei para vocês. Aí ele falou, excelente proposta, aí está o nome aqui de outro usuário, né, Baruch. Um emulador de DBase em JavaScript com estrutura em JSON é um projeto bem interessante e educativo. Ele deu a opinião dele, com potencial para funcionar inteiramente no navegador sem dependências externas. Vamos estruturar o projeto em etapas modulares, partindo do núcleo essencial até a interface gráfica. Era isso mesmo que eu estava esperando. Então ele fala, etapa 1, núcleo do banco de dados em JSON. Ele coloca código aqui para mim, que é o esquema dele. Ainda não colocou um nome qualquer nisso aqui. É o que eu estava procurando. Antecipou a primeira tabela de clientes e já pôs alguns campos, mas na tabela produtos não colocou, mas definiu já as duas tabelas. Funções básicas do núcleo, então está me mostrando a classe, ele chamou de JSONDB. Isso aqui não é nenhuma palavra-chave. Nessa estrutura básica, ele colocou as funções que a gente espera mesmo. Criar tabela, inserir registro, listar a tabela, alterar um registro, deletar, que são as adicionais de qualquer tabela. E depois um valida registro dentro do esquema de bancos de dados. E ele anuncia os próximos passos. Etapa 2, etapa 3, 4, 5, 6. Vão uma por uma, eu não vou falar todas agora não. Fiquem com essa na cabeça. A primeira é a classe do banco de dados e uma inicialização da primeira tabela. Aí ele pergunta, quer que eu siga agora com a etapa 2? Interface HTML5 para manipular os dados ou deseja revisar, modificar o núcleo antes? Aí eu falei com ele assim, uma observação importante nesse ponto antes de prosseguir com as próximas etapas. As tabelas de formato JSON deverão ser local de armazenamento dos registros. Portanto, quero sua gravação no formato de arquivo que possa ser lido através de chamadas AJAX. Por que eu disse isso? Porque ele estava já sugerindo na etapa 3 armazenamento local no local storage do navegador. Não quero isso. Ou no IndexedDB do navegador. Não quero isso. Eu quero em arquivos tipo texto do lado de fora, na pasta, para que a gente possa a todo momento abrir e verificar. Isso muda um aspecto importante. Agora vamos trabalhar com arquivos JSON reais, gravados e lidos via AJAX. Isso significa, então,
novo requisito, enumerou aqui, ambiente local, sem servidor. Ajax não pode gravar arquivos diretamente no disco, ele tem que usar uma chamada de uma script, ASP, PHP, JSP. Então, só é possível ler arquivos JSON via Ajax se o site for servido por um servidor local ou remoto, Apache, Node, Python, HTTP Server. Então, ambiente com servidor, recomendado. Podemos usar um servidor como Node.js ou PHP para salvar registro, ler os arquivos, atualizar. Deu a estrutura recomendada, vai estar tudo salvo num arquivo de exportação, não se preocupem. E aí ele veio com a solução técnica dele de resumo, front-end e back-end. E fez escolher mais embaixo o que eu queria. Proposta de caminho, etapa 2, 3, 4 e tal. Aí ele fala, quer seguir com PHP no back-end ou prefere Node.js? Para explicar melhor para vocês, sem o nível que o Node.js exige e também instalação de mais uma coisa na máquina, eu falei com ele, pode prosseguir com PHP, pois meu desktop já possui um ambiente de teste IIS com PHP. Já antecipei para ele IIS. Se houver qualquer diferença de servidor, por exemplo, ele pode me falar de mexer no HTDocs, HTDocs é para Apache. Então ele vai me dar na base web.config e outras coisas que são atinentes ao IIS. Então, dê a ordem. Pode prosseguir com PHP. Então, ele fala, ótimo, como você já tem PHP no IIS, vamos seguir com o modelo de leitura e escrita de arquivo JSON no back-end com PHP. Confirmou o que eu pedi para ele. Então, ele fala, interface HTML5 com carregamento Ajax. Vamos montar página HTML, com seleção da tabela, vai fazer o lixo para mim, provavelmente, exibição de registros, vamos lá para adicionar e editar, é o mínimo que a gente pede, e botões para salvar alterações no servidor, porque vocês vão ver o comportamento, a tela altera os conteúdos, mas fica tudo na tela, em termos de árvores de HTML, mas você precisa gravar no JSON. Então, estrutura esperada dos arquivos. Já colocou aqui, vou fazer como ele sugere. Apenas eu vou colocar o salvar PHP na própria pasta, para não ficar muito fragmentada a aplicação. Mas tabelas a gente separa assim. Então, ele manda já com os nomes dos fontes. XHTML, mandou para mim, ele fez até bonitinho, fez um pequeno, mas eu vou mostrar para vocês já com uma segunda etapa pronta. Depois, o JSONDB.js que descreve a classe de banco de dados, JSONDB, que não é palavra-chave, repito. E dá lá dentro, carregar, inserir, deletar, alterar. Por que o carregar é assim, ou seja, assíncrono? Porque ele vai no banco, continua fazendo as coisas e me devolve o resultado quando ele obtiver o resultado. Então, aqui eu previ o caminho tabelas. Então, o caminho tabelas, a pasta tabelas será filha desta raiz aqui. Tem deletar, alterar, depois tem exportar. Mas vocês estão vendo que ele não está com todo o código ainda, aguarde. Depois, o JS, o JavaScript da aplicação, que instancia a classe JSONDB e faz o carregar tabela, faz o render da tabela. O que é o render? Transformar a imagem HTML o que ele trouxe. Não se preocupem, porque eu vou salvar esses diálogos para você. E tem o render do formulário que ele me apresenta e vai rodando os campos aqui para mim. Porque os campos é uma listinha dentro do JSON. Vou mostrar para vocês. Faz o inserir registros e depois salvar tabela novamente assíncrona. Porque ele pode continuar ali mostrando a página e tá salvando a tabela lá no banco de dados, porque ele não sabe quando que o disco vai estar disponível. E o salvar PHP, repito, não estará para nós aqui na pasta backend, vai estar na raiz. Ele coloca aqui a chamada, quem tiver dúvida nisso, tudo daqui, vai na playlist de PHP, tem um item lá dedicado a isso. Você faça o trânsito PHP e JSON. Faz algumas manipulações. Ó, ele dá voltar para trás tabelas. Não, eu tiro isso aqui. Ou seja, tabelas vai ser filho da minha pasta principal. Vou novamente comentar o código completo e mostrar para vocês. Aqui, a intenção não é mostrar a linguagem. É o que ele faz, é o diálogo, é o funcionamento. Então, o exemplo da tabela clientes está aqui, ó. Então, clientes.json, vou colocar na pasta filha dessa chamada tabelas. E já tem alguns registros. Então, ele fala as etapas concluídas e apresenta próximas sugestões.
Eu só vou apresentar os fontes para vocês após a etapa 2. Ele fala, deseja que avancemos para algum desses pontos agora ou algo que queira ajustar. Aí eu falei com ele, ó, eu experimentei carregar a tabela clientes. Ok, incluir novo cliente, listar. Parece que não gravou no JSON, não. Ou exibiu um JSON já carregado na memória. Você poderia corrigir o problema? Tive que pedir para ele. Então ele fala, ótima observação. Isso significa que a inclusão aparece na interface, mas não reflete no arquivo de cliente. Ele acertou. Isso, para mim, é um mistério. Como é que ele joga essa hipótese aqui? Eu falo que não funciona, aí já joga uma hipótese. Então, ele fala correção e verificação, gravação no arquivo JSON. Então, eu já vou apresentar para vocês com essa correção aqui. Ele fala os pontos onde deve corrigir. E tem um opcional que ele deu. Aí eu preferi fazer a primeira opção. Então, agora ele fala teste completo para eu ver por que não está funcionando. Eu fiz esse teste. Então, ele ainda sugere uma coisa de servidor. Foi bom ter indicado servidor. Ele fala, veja se a pasta tabela tem permissão de escrita no IS. Tem que ter. Vou mostrar para vocês. Eu botei para todos os usuários e para o usuário anônimo, que é o IS, o user anônimo. Se salvar PHP, está no caminho correto, sendo acessado corretamente. Isso a gente vê lá na console. E se os erros de PHP estão ativados lá no PHP ini. Exige o conhecimento do arquivo de configuração php.ini. Eu dei um diagnóstico mais preciso agora. Fui lá na pasta de tabela, abri clientes JSON e notei que o novo registro está lá gravado, mas o botão carregar não o mostra. O código do botão não está se comportando direito. Corrija, por favor. Aí ele fala, perfeito, obrigado pela checagem minuciosa. Tá vendo? Ele não faz tudo sozinho. Mostre para o seu gerente de projetos. Olha, ele não faz sozinho. E, aliás, posso antecipar. Ele vai fazer quase tudo certo. 90%. Mas 10%, o que acontece? Vai dar erros de aplicação. E aplicações, por exemplo, bancárias, você não pode se dar a esse luxo. Ele começa a fazer as referências dele, né? Se o novo registro está gravado corretamente no arquivo, mas não aparece ao clicar no botão carregar, então o problema está no fluxo da função carregar tabela. Ele identificou o local. A causa mais provável é que o carregamento acontece, mas a tabela não está sendo renderizada, porque o render tabela está usando o estado atualizado. Olha que precisão dele no defeito. Mas você precisou falar que havia um defeito. Então ele vai dar garantias ao código. E o FET realmente força recarregar o arquivo JSON atualizado, isso é óbvio. Né? E o render tabela atualiza corretamente a visualização, porque uma coisa é a imagem no banco, na tabela, e outra é a visualização. Então, ele fez a correção no app.js e ainda deu uma alternativa para corrigir no JSON-DB. Não, eu prefiro na aplicação, sempre em um nível mais alto, próximo do programador. JSON-DB é a classe de todos os programadores que vão mexer nesse projeto, então não é conveniente fazer isso. Aí ele fala por que isso funciona, ele explica. Olha como é que o bichinho é danado. Aí ele falou, teste agora. Ele sabe que as coisas estão dando, podem dar errado. Então ele fala, testa. Aí eu falo, agora funcionou. Então não precisa desse novo botão que ele sugere, um recarregar do servidor. Já tenho lá, como vocês vão ver, na interface. Aqui está a primeira interface dada por index.html. Quando na frente dos caminhos aqui do servidor você não tem nada, ele está se referindo ou a index.html, ou a index.php, ou index.jsp, aquilo que for o tipo que o servidor demanda. Então vamos ver aqui, ele carrega de clientes, nós vimos que tem alguns registros, carrega, então essa parte já está funcionando. E vem com os botões de deletar, mas que são feitos em tempo de execução aqui, em tempo visual. Eu deleto o Bruno, ele some. Só que depois disso eu tenho que dar salvar no servidor. Nós notamos na primeira vez que não estava. Eu estou dando aqui só a primeira etapa que ele fez. Vamos dar em salvar no servidor. Aí ele dá aqui uma tela, é um erro detalhado do IS, alguma coisa que ele não achou. Então, por isso que precisou da correção. Nós damos OK, vamos ver se agora lá no JSON tem 3 ou tem 4
registros. Abrimos cliente, vamos abrir com o bloco de notas mesmo e notamos o que? Nós temos os 4, ele deu um erro. Então, por isso que eu reclamei da primeira vez com ele. Vocês podem ver o erro também aqui pela ferramenta DevTools. Lembre-se, isto não é uma aula de programação, é uma aula de uso do chat GPT. Daremos detalhes até onde precisar. Então aqui está, ó, não tem esse caminho back-end. Então nós temos que mexer nisso lá nos arquivos. Então vamos lá, estou com appjs aberto e vou ver se tem aqui esse caminho back-end. Não tem. Vamos abrir o outro, que é o JSONDB. Vamos ver se tem algum. E nós temos o caminho tabelas, mas não temos esse daí. Então, sobra apenas no index. Então, vamos abrir o index HTML. Vocês estão vendo que a pessoa tem que conhecer a programação para fazer isso? Então, vamos averiguar aqui se tem esse caminho back-end. Também não tem. Então, vamos ver melhor a coisa ampliada. Vamos ver aqui se a gente acha esse back-end. Achamos aqui dentro do salvar tabela. Vocês lembram que eu disse? Eu vou botar o salvar dentro da própria pasta. Então, dar file save. Agora vamos refrescar aqui. Ele está com os 4 registros quando eu carregar. Vocês lembram? Não atualizou. Então, vamos tirar daqui o Bruno, deletamos. Mas, se você não salvar no servidor, ele não vai complementar a operação. Aqui que está o salvar.php. Vamos salvar, tabela cliente salvo com sucesso. Salvou mesmo? Vamos conferir. Abrir, onde está no bloco de notas. Então, ele salvou corretamente. Então, primeira etapa aqui de códigos está concluída. Agora vamos mostrar o erro que vem e explica o motivo por que eu pedi a primeira correção para ele. Veja, eu dei um refresh no navegador. Vocês podem notar que clientes está com quantos registros agora? Está com 3. Salvei naquela hora. Não salvei. Vejam o que é que acontece quando eu dou agora carregar depois de dar um refresh. Eu dei salvar no servidor, vocês viram. Eu dou carregar, vem os 4. Eu apaguei um registro. Vocês podem ver por aqui. Vou mostrar a vocês aqui, bloco de notas. Quem que eu apaguei? Temos Paulo Rosa e Ana. Eu apaguei Bruno. Aí ele reaparece. Como assim? O que eu faço? Eu vou lá e reclamo com ele. Então eu falei, averiguei a tabela clientes JSON. O novo registro está lá, mas o botão carregar não o mostra. O código do botão não está se comportando direito. Corrija, por favor. Aí ele fala, perfeito, obrigado pela checagem minuciosa. Se o novo registro está gravado corretamente no arquivo clientes.json, mas não aparece ao clicar o botão carregar, então o problema está no fluxo da função carregar tabela. Ele está chamando ela de novo, mas ela de alguma forma não faz o recarregamento. A causa mais provável é, o carregamento acontece, mas essa tabela não está sendo renderizada. O render tabela está está desatualizado, compreenderam? Provavelmente não está indo lá no banco de dados na tabela. Então, ele vai garantir que o fetch é o comando de JavaScript para leitura de algum arquivo externo. E o fetch realmente força a recarregar o caminho JSON atualizado e que o render tabela atualize corretamente a visualização. Então, ele me fala a correção para fazer em carregar tabela no appjs e me dá a alternativa para fazer no JSONDB. Cuidado com isso, a interpretação das palavras. Alternativamente. Aí a pessoa pode fazer as duas correções. Não, vamos fazer apenas a primeira aqui. Eu colei no arquivo correto, appjs, a correção, mas tomei a seguinte providência. Para não perder a ordem, a sequência das coisas que foram mexidas, eu renomeio a função anterior para old1. Era para ficar com o nome anterior, mas com old1, primeira versão, né? Eu garanto que ela não seja carregada. E colo a nova, mas que conserva o nome da antiga, aqui embaixo. Vejam que realmente o código aumentou. Aqui tinha 4 linhas, parava no db carregar e
prosseguia. Então, agora vocês veem que o nome está mudado. Ele garante aqui, ó, evita cache com timestamp. Timestamp é uma data e hora no final da URL. Então, com isso, ele garante. Senhora técnica agora de chamar as URLs. Então, vejam, ele chama aqui a URL modificada, fala que o parâmetro da URL é no store na hora do fetch e pega o JSON e garante aqui, ó, na classe DB dele que o nome da tabela seja tal nome. Já pensou se a gente muda na caixa de combinação para pedidos, qualquer outra produtos, e ele vem e conserva o nome clientes? Olha que pau que vai dar. Então, ele garante o DB esquema com JSON esquema. E também o DB dados vai ser o JSON dados lido na operação assíncrona que está aqui, ó, no wait, para fazer o carregamento do JSON. Aí depois ele dá os mesmos comandos, render tabela, render formulário, mesmo que estava aqui. Ele não dá o carregamento logo da tabela, não. Dessa forma ele vai garantir que tudo funciona. Agora nós vamos ter que dar um restore, isso é bom, né? Nós vamos conferir no recarregar, ó. Dei o restore no navegador, vou carregar clientes. Agora funcionou, porque ele reatualiza os parâmetros, dá o refresh, então nós vemos apenas 3 registros e não mais aqueles 4, com um que era virtual que nós tínhamos apagado. Então eu paro aqui a aula, não se esqueçam de ver a parte 2, 3, que é um projeto grande, porque eu aviso para ele, agora funcionou, não precisa de um novo botão que ele está falando recarregar do servidor. Não, essa interface já está boa. Não percam a próxima aula, porque nós vamos continuar este projeto. Vai ser a parte 2. Não percam!